Olá, prosseguindo no estudo do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, no capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas, na segunda parte deste capítulo, Preces por aquele mesmo que ora, há o tema Ato de submissão e de resignação. Allan Kardec apresenta comentários no prefácio em 2 parágrafos. Farei a leitura do primeiro parágrafo, destacarei algum aspecto. Depois farei a leitura do segundo parágrafo, destacando também algum aspecto. Primeiro, quando um motivo de aflição nos advém, se lhe procurarmos a causa, a miúde reconheceremos estar numa imprudência ou imprevidência nossa, ou, quando não, em um ato anterior. Em qualquer desses casos, só de nós mesmos nos devemos queixar. Se a causa de um infortúnio independe completamente de qualquer ação nossa, é ou uma prova para a existência atual, ou expiação de falta de uma existência anterior. Caso, este último, em que, pela natureza da expiação, poderemos conhecer a natureza da falta, visto que somos sempre punidos por aquilo em que pecamos. Allan Kardec destaca a nossa responsabilidade por aquilo que nos acontece na vida. Se algo nos alcança na vida que nos traz aflição, devemos procurar a causa em nós mesmos, seja por imprevidência ou por imprudência, o que é muito comum. Aquela ansiedade de conquistas de natureza material, de alguma sorte, acabamos por contrariar uma lei de Deus e entramos em conflito com a consciência. Isso nos traz uma repercussão. Da mesma forma, quando nós trazemos culpas de atos produzidos em vidas anteriores, aquilo permanece no subconsciente, nos trazendo desajustes íntimos, de onde nos advêm enfermidades e outros problemas, aflições. Então, Allan Kardec, ele conduz o texto para que nós venhamos a assumir a responsabilidade pela vida que levamos. Pode ser uma prova que Deus nos envia para testarmos os nossos conhecimentos da lei de Deus. Ou pode ser uma expiação, algo de mal que fizemos, causamos lesão na consciência por culpa e precisamos nos libertar. Enfrentamos e com resignação, submetendo-nos à lei de Deus, superamos aquele pecado, digamos assim. O segundo parágrafo tem o mesmo sentido de que nós venhamos a assumir responsabilidade perante a vida, sem transferir a responsabilidade de nossos atos ou a culpa de nossas aflições a outras pessoas. Isso nos leva ao entendimento da parábola do jugo leve, que nós já comentamos no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, no primeiro vídeo deste capítulo 6, o jugo leve, onde trata desta questão. Então Jesus fala, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Se nós não contrariamos os ensinos e as leis de Deus, nós nos ajustamos, não nos rebelamos, aquela aflição não se torna tão destrutiva para nosso íntimo. E o fardo daquela aflição fica mais leve. Conhecereis a verdade vos libertará.
Este é o ponto. Então, Allan Kardec fala assim: no que nos aflige, só vemos, em geral, o presente, e não as ulteriores consequências favoráveis que possam ter a nossa aflição. Muitas vezes o bem é a consequência de um mal passageiro, como a cura de uma enfermidade é o resultado dos meios dolorosos que se empregaram para combatê-la. Em todos os casos, devemos submeter-nos à vontade de Deus, suportar com coragem as tribulações da vida, se queremos que elas nos sejam levadas em conta e que nos possam aplicar estas palavras do Cristo: bem-aventurados os que sofrem. São bem-aventurados os que sofrem, se sofrem resignadamente, submetendo-se às leis de Deus. Se nós enfrentarmos as tribulações, as aflições, submetendo-nos às leis de Deus, da consciência, e nos resignando com a luta, sem revoltas, nós então nos libertamos das causas que nos levaram à aflição. Daí que diz, bem-aventurados que sofrem. Allan Kardec apresenta 3 modelos de exemplos, na verdade, de preces para esta situação, ato de submissão e de resignação. Nós vamos examinar uma destas sugestões de prece. Olha só. Meu Deus, és soberanamente justo. Todo sofrimento neste mundo há, pois, de ter a sua causa e a sua utilidade. Aceito a aflição que acabo de experimentar como expiação de minhas faltas passadas e como prova para o futuro. Bons espíritos que me protegeis, dai-me forças para suportá-la sem lamentos. Fazei que ela me seja um aviso salutar, que me acresça a experiência, que abata em mim o orgulho, a ambição, a tola vaidade e o egoísmo, e que contribua assim para o meu adiantamento. Veja que, primeiramente, ele se dirige a Deus, e, no segundo momento, aos bons espíritos, quando faz a solicitação direta. Em todo caso, nós percebemos que há uma busca de conformação às leis de Deus. Isto nada mais é que um combate íntimo dos apegos, da animalidade, da irresponsabilidade dos atos através de fuga, de transferir a responsabilidade para outros, que é contrário à evolução espiritual. O que caracteriza a evolução espiritual é que venhamos a assumir a responsabilidade pelos nossos atos, sem mentir, sem enganar, sem esconder a responsabilidade. Porque tudo isso são processos de criação do ego, da animalidade presente em nós. Então, quando nós expomos perante Deus, assumindo claramente a responsabilidade pelos nossos atos e enfrentando as consequências através das aflições, nós conquistamos espaço para a evolução espiritual. Evolução esta que, se consolidada em nosso íntimo, nos leva à comunhão com Deus, ao reino de Deus. Aí está, ato de submissão e de resignação. Quando no mundo de hoje nós falamos que precisamos nos ser submissos, é submisso à consciência divina em nós e não submisso ao que o outro nos diz para fazer. Ainda que contrariando nossa vontade, obedecemos ao outro. Não é esta submissão.
É a submissão da nossa vontade aos ditames da consciência. E a resignação, deixar que a vida siga seu curso, que a experiência transcorra sem revolta, sem processos de fuga, de responsabilização de terceiros. Este ponto nos torna em comunhão com Deus e sua lei. Todas estas passagens que Allan Kardec nos apresenta, através do prefácio e depois sugestão de prece, sempre terá este sentido, a conformação de nosso íntimo às leis de Deus, aquelas leis que nós já somos capazes de compreender. Quando contrariamos as leis que somos capazes de compreender, isso consiste no pecado e nos tais problemas de consciência que nos leva a aflições. Aí está. No próximo vídeo, nós prosseguiremos ainda no capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas. Na segunda parte, Preces por aquele mesmo que ora, o tema Num perigo iminente. Até lá, que Jesus nos ampare e fortaleça.